8, a partir do versículo 23. Diz o texto sagrado, acompanhe a sua Bíblia, por gentileza. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era batido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Em outras versões, estamos morrendo. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pai, nós queremos bendizer o teu santo nome nesse momento, porque não foi o homem que revelou isso a nós, mas foi o teu Espírito Santo, através dos santos apóstolos, para deixar escritos estes evangelhos, os quais são o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor está presente aqui, e certamente o Senhor irá falar conosco mais uma vez, para o teu louvor e para a tua honra e para a tua glória nessa noite. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Podeis aceitar, meus amados, queridos irmãos. Eu queria refletir com os irmãos nesta noite na seguinte temática: Jesus está no barco de nossa adversidade. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Jesus está no barco de nossa adversidade. Isso mesmo. Jesus está no barco dos teus problemas. Jesus, Ele está no barco das tuas angústias. Jesus, Ele está no barco da tua tristeza. Jesus, Ele está no barco das tuas fragilidades. Você pode dizer isso ao teu irmão aí? Fala pelo menos para um, dois irmãos: Jesus está no barco dos teus problemas. Jesus está ali, meu irmão. Jesus está ali, irmão. Ele está vendo tudo. Ele está acompanhando tudo. Não há problemas que Ele não pode resolver. Ele soluciona. Nada foge ao seu controle. Nada foge do seu poder. Nós devemos declarar em alto e bom som que Jesus, Ele está no barco, sim, das nossas adversidades, das nossas lutas. Ele está presente, independentemente se nós estamos já perecendo, sem fé, sem confiança. Nós devemos declarar em alto e bom som isso: Ele está. Diga: Jesus está. Diga novamente: Jesus está. Jesus está presente, meus irmãos. Não se esqueça disso. Jamais se esqueça disso. Você já parou para pensar que existem situações que fogem totalmente o nosso controle? Situações adversas que mexem com a gente, pois somos seres humanos e ficamos perplexos frente às dificuldades que aparecem. Contudo, eu quero lhe dizer algo comprovadamente certo: não temos a menor chance, de escapar das adversidades que a vida vai nos oferecer. E tais adversidades, tais situações são uma constatação: o homem não está no controle das circunstâncias adversas. Só o Deus conosco, Ele tem o controle absoluto de todas elas. O Salmo 46, o verso 1 vai dizer: Deus é o nosso, quem sabe, quem lembra, vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na hora da adversidade. Esse é o teu Deus, esse é o teu Deus, porque quando Jesus esteve entre nós, Ele teve o controle. Hoje, dia 14 de janeiro, Jesus está no controle, à destra do Deus Pai, e no futuro Jesus terá o controle por toda a eternidade. Portanto, quando tudo parecer descontrolado em sua vida,
Lembre-se, no entanto, se te restar fé em Jesus, creia, nada está perdido. Como canta o refrão de uma música antiga: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Jesus, grite meu, a música fala menos a fé em Deus, mas aqui eu adiciono menos a fé em Jesus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé em Jesus, eu quero te dizer, você não perdeu nada. Absolutamente nada você perdeu, porque você tem Jesus na tempestade e no barco da tua vida. Lemos uma narrativa, olha agora para o texto ao qual nós lemos inicialmente. Mateus aqui ele conta acerca de Jesus no comando de uma violenta tempestade. E podemos tirar algumas lições preciosas dessa passagem, lições acerca das adversidades da vida. E aí vem a pergunta a nós: como lidaremos com as adversidades da vida? Pergunte à pessoa que está do seu lado, novamente, para ela refletir: como você lida com os seus problemas? Como é que você lida com os seus problemas? Será que a gente fica calmo? E a princípio, né? Tem pessoas que se acalmam a princípio com os seus problemas. Outros querem resolver rapidamente eles. Querem decidir, tomar decisões rápidas. Outros deixam o tempo resolver, né? Sendo procrastinador. Amanhã eu vejo isso, aquilo, outro. Enfim, como lidaremos com as adversidades da vida? Em primeiro lugar, clamando por quem pode salvar. Amém? Quero declarar isso, clamando por quem pode salvar. Por que estamos clamando? Por que estamos clamando? Quem poderá nos salvar? Quem poderá nos defender? Eu quero te dizer, não é o Chapolin Colorado que vai te defender. Não é o Padre Cícero que vai te defender. Não é você rezar 10 Ave Maria e um Pai Nosso. A conta já está errada. Sim ou não, meus irmãos? A conta está errada, sim ou não? Você rezar 10 Ave Maria e somente um Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela foi deixada como modelo para nós cristãos. Amém? Então não é isso que vai te salvar. Não é isso que vai te proteger, meus amados irmãos. Quem poderá nos defender? Não, pastor. A resposta certa: Jesus de Nazaré, o Santo Filho de Deus, o defensor dos oprimidos e enfermos, segundo as Sagradas Escrituras. Quando nós abrimos, por exemplo, eu abro ali em Isaías, no capítulo 53, o versículo 4 e o verso 5, ele vai dizer, o profeta cristológico, o profeta que anunciou a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele vai dizer, abram aí, vejam, 53, verso 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem aqui foi sarado? Pelas pisaduras do Cordeiro de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Porque você foi sarado pelas pisaduras do Cordeiro de Deus, aquele que pisou definitivamente a cabeça da serpente no antigo Éden. Ele é o Filho de Deus, está sendo adorado por minha pessoa, está sendo adorado por sua pessoa essa noite. Agora nós voltemos para o texto, Mateus capítulo 8, versículo 23. Estaremos lendo Mateus 8, verso 23 novamente. Abra mais sua Bíblia. Mateus capítulo 8, versículo 23. Quem achou, leia comigo. Entretanto, ele no barco e seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era batido pelas ondas.
estavam dizendo: Senhor, salva-nos, estamos morrendo. Perceba aí esse texto onde os estudiosos vão dizer que o mar da Galileia ele tem cerca de 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura, e era comum nesse tempo tempestades violentas se formarem de repente no mar da Galileia. Sem dúvida, segundo esses estudiosos bíblicos, Jesus aqui, ele sabia que a tempestade estava a caminho, e por certo poderiam tê-la impedido. Jesus poderia ter impedido, com certeza Jesus poderia ter impedido. No entanto, meus amados, ele permitiu que a tempestade ela viesse a fim de ensinar algumas lições aos seus discípulos. Sabe o que podemos aprender aqui? Vamos abrir em Provérbios, vamos ver o que nós podemos aprender com esse texto. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Abram aí por gentileza, Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 13. E vamos ver o que podemos aprender de lição nessa passagem. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Diz o seguinte: quem achou, leia comigo. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem tenha nojo da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem, meus amados irmãos. Eu me lembro quando eu era adolescente e eu não temia a Deus, era descrente, por mais que eu tivesse uma família equilibrada nos caminhos do Senhor. Mas naquele tempo eu ainda não tinha sido marcado com a salvação no Senhor Jesus Cristo. E meu pai ele pediu para eu servir água. Preste atenção, água a um homem que estava limpando o mato atrás do muro de nossa casa. E eu sei, sabe o que ao homem, meus irmãos? Eu servi água com sal àquele homem. Água com sal àquele homem. Perceba, ao meio-dia o sol está esquentante e ele trabalhando no sol e a pessoa servia água com sal. Então eu tinha pensamentos maus, meus irmãos. Eu ainda não tinha sido tratado com isso, meus irmãos. Isso certamente me envergonha falar isso, mas algo que eu vivi, que eu vivenciei. E logo em seguida aquele homem me fez uma pergunta. Ele perguntou: você me serviu água com sal? E meu pai escutou. E em seguida mandou eu ir pedir perdão. Ele vai, peça perdão ao homem. Eu fui pedir perdão. Meu pai, ele serviu água novamente àquele homem. Mas eu fui amedrontado, eu fui com medo. Porque meu pai, volta e meia, ele punia a gente, ele nos castigava, ele nos dava surras mesmo. Mas hoje eu sou o que sou. Eu tenho respeito aos mais velhos, eu tenho respeito aos meus pais, pelas correções do meu pai, pela disciplina do meu pai, pela firmeza do meu pai. Hoje diante da pós-modernidade, eu estava até conversando com a minha cunhada hoje, durante o almoço, e eu disse a ela que os educadores hoje, eles aconselham não mais bater, mas conversar, dialogar. Isso é correto? Sim, nós devemos dialogar, nós devemos buscar conversar com os nossos filhos. Mas uma mamada, outra, meus irmãos, é corretivo, é disciplina, é a forma como o filho, ele muitas vezes vai ouvir, vai perceber, mas não bater por bater e dizer o porquê. O pai está corrigindo daquela forma, e de maneira sensata, de maneira moderada, meus irmãos. Mas percebam aqui que eu mudei a partir daqui o meu modo de pensar. Isso me fez respeitar os mais velhos. Meu pai ele não me deu uma surra porque minha mãe me impediu no momento, porque ele estava com muita raiva, mas aquilo, só o medo de eu levar uma surra, eu já chorei, já fiquei amedrontado. Só aquilo certamente serviu de repreensão para a minha vida. E o texto que nós lemos anteriormente diz que a gente não deve o quê?
você por rejeitar a repreensão de Deus. Porque Deus faz isso. Porque Ele nos ama. Amém? E como Pai, Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para a sua vida. Jesus vai usar muitas coisas para nos repreender durante o dia. São situações, são contrariedades, problemas, inimizades, ofensas, tanta coisa que acontece fora do que a gente tinha planejado. Não é verdade, meus irmãos? Muitas coisas, irmãos, quando isso acontecer, porque vai acontecer, clame por Jesus, amém? Fale com Jesus, Ele vai te ajudar. Saiba que tudo isso é a mão de Deus te lapidando, te ensinando e te corrigindo. Eu certamente fui corrigido um tempo determinado, e hoje eu valorizo as pessoas, eu amo o próximo, porque os meus pais me ensinaram e o Senhor agiu em mim. Por exemplo, em Mateus capítulo 14, verso 21 e 29, quando Pedro, andando por sobre as águas para ir ter com Jesus, os versos 30 e 31, o texto diz que quando Pedro viu o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Tem momentos na nossa vida que só o Senhor pode nos salvar. Tem situações que a gente não tem controle algum, e as nossas reações, elas vão demonstrar os nossos valores. As nossas reações vão demonstrar os valores. Que valores você tem que agir? São os valores da época do reino, ou são os valores deste mundo tenebroso, que é contrário à palavra de Deus? Reaja de acordo com os valores da época do reino, não com os valores da época mundana deste mundo. Clame por salvação, meu irmão, minha irmã. Olhe para Jesus e serei salvo. Esse texto marca a vida do irmão Cícero, não está conosco, mas esse texto sempre ele gosta de dizer: olheis para Jesus e sereis salvos. Não se entristeça quando for corrigido por Deus. Agradeça a correção do Senhor. Na adversidade, se humilhe diante do Senhor Jesus. Aprenda a clamar por Ele. Ele é o único que pode te salvar. Aprenda a missão quando a sua fé for provada, para ser aprovada por Ele. Amém, igreja? Jesus está no controle. Jesus está no barco da nossa adversidade. Como lidaremos com as adversidades da vida? Em primeiro lugar, vimos clamando por quem pode salvar. Em segundo lugar, temendo, porém cultivando a fé. Você pode ter medo. É comum nós termos medo. É comum nós termos pressões internas e externas. É comum nós passarmos por adversidade. Mas nós não devemos ser paralisados. Você deve cultivar a fé santíssima na sua vida durante a adversidade. É o momento que você tem que se aproximar mais de Deus, não se distanciar de Deus. Amém, igreja? Se aproxime no ano de 2024 das adversidades mais de Deus. Tememos as adversidades da vida. Isso é normal por conta das nossas fragilidades. Certamente os discípulos temeram, a igreja primitiva temeu as adversidades frente a momentos. Os pais eles eram arrastados em praça pública, onde eles eram colocados em arenas, onde leões certamente os devoravam vivos. Quem não temeria aquelas situações? As situações que a gente vive nessa pós-modernidade são situações outras. Hoje, o que de fato tem a entrar na nossa mente e no nosso coração são as ideologias, são os pensamentos, são as ideias, as quais criminaram a nossa mente e o nosso coração. Por exemplo, jovens hoje em dia as pessoas têm falado aos jovens hoje em dia, a grande mídia, que não tem nada a ver o jovem fumar maconha, porque a maconha ela é medicinal. Perceba a vã sutileza. Perceba a vã sutileza dessa ideia. Você pode fumar maconha porque ela é medicinal, não tem nada a ver. Meus amados irmãos, eu estou citando apenas um exemplo,
Apenas um exemplo. Meus amados irmãos, está difícil diante das adversidades. Esteve difícil diante das adversidades. No passado e hoje, na contemporaneidade, no mundo das ideias, tem sido também difícil. O texto segue dizendo, observem na sua Bíblia, por favor. O texto segue dizendo, verso 26 e 27. Jesus, quem abriu leu comigo, vamos prestar atenção. Jesus perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em outras palavras, aqui Jesus ele estava dormindo, foi descansado seguro na vontade do Pai. Eu convido a você hoje, descanse seguro na vontade do Pai. A vontade do Pai, ela é boa, agradável e perfeita. Os discípulos, eles deveriam ter feito o mesmo. Eles fizeram? Não. Eles ficaram amedrontados. Eles temiam a morte. Jesus respondeu afirmando: homens de pequena fé, homens de pequena fé. Perceba a expressão de pouca fé, significa no grego aqui, incrédulo, ou seja, sem confiança. Quantas e quantas vezes nós nos encontramos assim, meus irmãos? Sem confiança, sem esperança. Mas a esperança é Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória. E no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas ele ainda coloca a questão, né, com uma pergunta enfática, ele com mais força, chama a nossa atenção com mais força. Abram em Lucas capítulo 8, verso 25 a partir A, Jesus perguntando aos discípulos: onde está a fé de vocês? Perceba Jesus inquirindo, questionando e indagando aos seus discípulos: onde está a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? É como se a fé deles tivesse desaparecido sob a pressão dos ventos tenebrosos, o medo e o pavor de morrer na tempestade. Quantas e quantas vezes nós nos encontramos assim, com situações até mais suaves diante dessa situação descrita nesse texto. No entanto, a palavra de pouca fé era apropriada nesse contexto. Eles não haviam perdido totalmente a confiança em Jesus, mas não haviam aprendido a lição da fé do centurião. O centurião que a gente vê nos versos 5 a 13, a cura do criado do centurião. Quem foi esse centurião aqui, meus irmãos? Ele era judeu? Não, ele não era judeu, ele era um gentil. Mas aqui Mateus ele vai fazer uma comparação da fé do centurião, que era uma fé robusta, uma fé grande, diante do seu testemunho da fé pequena. Aqui fica daqueles discípulos que estavam com Jesus. O centurião era um oficial romano que liderava até 100 soldados do exército. Um gentil, como já falei, que Jesus, ele ficou admirado. No verso 10, ele admirado, disse aos que o seguiam: eu lhes garanto, em Israel não encontrei ninguém que tivesse tamanha fé. E os discípulos que eram judeus, do contrário, só ficaram tranquilos quando ouviram a voz de Jesus e viram que ele estava cuidando deles. Por mais que há momentos que a gente pensa que Jesus não está cuidando de nós, mas é nesses momentos que ele cuida de nós. Ele está mais próximo de nós. Ele está mais pertinho de nós. Não se esqueça, Jesus está contigo. Não temas, não se apavore, esse problema vai passar. É transitório, esse problema é passageiro, vai passar. Essa luta vai passar, meu amado irmão. Minha amada irmã, estou lhe encorajando nessa noite a você continuar perseverando, persistindo. Ficamos todos amedrontados, já certamente com aqueles discípulos, eles ficaram amedrontados e acusaram ainda Jesus de não se importar com eles. Quantas e quantas vezes a gente não reage assim, às vezes acusando os outros, reclamando com Deus: por que isso,
porque aquilo é do nosso caráter, é da nossa índole, é da nossa pequena fé. Irmãos, o que aprendemos com as adversidades? Aprendemos que apesar de nossos temores, devemos cultivar a nossa fé em Jesus até a morte. Amém? Porque quem cultiva a fé em Jesus até a morte, certamente será recompensado na vida eterna, já nessa vida e na vida vindoura. Devemos cultivar a nossa fé em Jesus até a morte, porque sabemos que nele estaremos guardados. Se você fechar os seus olhos agora, se você adormecer agora, certamente você, ao abrir os teus olhos na dimensão espiritual, estará lá aquele que te protege enquanto você dorme, aquele que te protege quando você sai de casa. Você não está percebendo, muitas vezes está desapercebido o cuidado de Deus nas nossas vidas, mas Ele sempre estará presente. Ele é o Deus presente, e Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Quando a gente observa Estevão, o servo do Senhor Estevão, ele sendo apedrejado, e uma de suas orações, ele dizia, sendo apedrejado, em Atos dos Apóstolos, nós temos esse registro, capítulo 7, 59, a parte B. Enquanto ele estava sendo apedrejado, Estevão, ele orava assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Tendo dito isto, morreu. Ele tinha, meu irmão, a convicção e a certeza, estava com Cristo, que Jesus estava com ele naquele momento de apedrejamento, e que Jesus estaria com ele pelos séculos dos séculos. E ele não retrocedeu, ele não deu um passo para trás sequer, mas ele avançou. Eu te encorajo hoje a avançar nesse problema, a colocar esse problema diante do Senhor, aquele que pode resolver. Você não tem capacidade de resolver os problemas muitas vezes terrenos. Clame por aquele que conseguirá lhe dar a capacidade e a sabedoria de conduzir essa situação. Amém? Para concluir, meditamos hoje que Jesus está no barco de nossa adversidade. Como lidaremos com as adversidades da vida? Recapitulando, meus irmãos, em primeiro lugar vimos clamando por quem? Por quem pode salvar. Em segundo lugar, temendo. O medo, em certa medida, significa o quê? Cautela. Significa o quê? Prudência. Mas não deixe o medo te paralisar. Amém? Temendo, como os discípulos temeram, porém cultivando a fé. Amém? Na santa palavra do Senhor. Diante dessas verdades espirituais, temos duas atitudes, para nós participarmos da ceia do Senhor nesta noite. Primeira atitude, orar com fé no nome de Jesus. Quem aqui ora com fé no nome de Jesus? Ore mais. Amém? 2024, ore mais com fé no nome de Jesus. Às vezes oramos sem mencionar, não é verdade? Sequer o nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Esquecemos que há poder sim no nome de Jesus. Porque no nome de Jesus as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora oremos com devoção esse nome, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, não a nossa vontade, mas a tua vontade. Não oremos como os adeptos da confissão positiva, determinando tudo, enganando-se a si mesmos, pois não podem fazer nada. A segunda atitude, não deixar o medo das adversidades nos controlar ou te controlar. Nós possamos pedir ao Senhor que ela não venha nos controlar, porque a Bíblia muitas vezes ela nos controla a tal ponto que a nossa confiança em Jesus ela vai minguando, ela vai sendo sufocada. Não deixe isso. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. A vida cristã é tomada por esforço intencional nosso de ficarmos com Jesus. Amém? Quem aqui hoje, 2024, quer ficar perto de Jesus? Fique perto de Jesus. Permaneça com Cristo, com teu irmão junto. Dê o braço a Ele, dê a mão a Ele. Persista. Porque nós
permaneceremos ativos à fé salvadora se tivermos com nossos irmãos. Eu desafio a você, se há algum problema